Olá pessoal, eu sou o Dr. Lindomar Pena, sou pesquisador do Departamento de Virologia da Fiocruz, Pernambuco. Hoje eu vou falar para vocês sobre o novo coronavírus, esse vírus que emergiu no final de 2019, causando a pandemia de Covid-19. Bem, nós estamos vivendo pela primeira vez na história da humanidade uma pandemia por um coronavírus. Nós tivemos no século passado 3 pandemias pelo vírus da gripe, o vírus influenza, que foi a pandemia de 1918, chamada de gripe espanhola, a pandemia de 1957, chamada de gripe asiática, a pandemia de 1968, chamada de gripe de Hong Kong, e em 2009 e 2010 tivemos a pandemia pelo novo H1N1 de origem suína. Então, esses vírus, os coronavírus, eles já existem desde a década de 30, foram isolados primeiramente em galinhas, mas foi só no ano de 64 que foi isolado um coronavírus a partir de humanos, causando um resfriado comum. Então, ao se olhar esse vírus sob o microscópio eletrônico, ele tem uma morfologia que é bem distinta, com proteínas inseridas no envelope viral, que são as proteínas, são espículas virais, a proteína spike do inglês. Eu vou chamar a atenção de vocês porque ela é muito utilizada nas vacinas. E também as novas variantes do coronavírus contêm mutações nessa proteína spike. Mas os pesquisadores, quando observaram esse vírus sob a microscopia eletrônica, eles viram essa morfologia típica de uma coroa solar, quando acontece esse eclipse do Sol, e daí veio o nome dos vírus. Então foram identificados primeiramente um coronavírus de humano na década de 60 e depois outros coronavírus foram sendo identificados. Existem atualmente 7 coronavírus que causam doenças em humanos. 4 deles causam doença leve, um resfriado. Todos eles têm origem a partir de animais, todos os coronavírus. Só que em 2002 surgiu um coronavírus de alta patogenicidade, que é o chamado SARS, que vem da sigla em inglês, que é uma síndrome respiratória aguda grave. Esse SARS é a abreviação dessa terminologia em inglês. Ele surgiu na China, causando pneumonia e mortalidade elevada em seres humanos. Esse vírus ele não tem um potencial grande de disseminação, então ele circulou na Ásia, chegou a ter surtos em outros países, mas ele parou de circular em 2004. Em 2012, surgiu um novo coronavírus, que é o chamado MERS, que é o coronavírus do Oriente Médio. Então, esse MERS é a sigla também em inglês. E esse coronavírus, ele tem a mortalidade maior do que o SARS, porém, ele também não é capaz de se transmitir tão eficientemente. Ele circula até hoje, o MERS. Então, tivemos um que emergiu em 2002, outro que emergiu em 2012. E, em 2019, emergiu na cidade de Wuhan, na China, casos de pneumonia em pessoas que trabalhavam no mercado público daquela cidade. Um mercado público onde se comercializam animais domésticos e silvestres, vivos e abatidos. E pelo link, pela associação com o mercado, eram trabalhadores do mercado, e pela clínica, uma pneumonia grave, os pesquisadores suspeitaram de ser o antigo SARS que havia reemergido. Então, eles coletaram amostras, detectaram coronavírus, só quando foram sequenciar, viram que era um vírus diferente. E aí esse vírus foi chamado de novo coronavírus. E depois ele foi batizado de SARS coronavírus 2, porque ele é muito próximo daquele coronavírus original que foi detectado em 2002. Então, por isso a gente está passando por ouvindo muita fake news em relação às vacinas, e um dos argumentos utilizados pelo pessoal do movimento antivacina é que a vacina foi desenvolvida muito rapidamente, que aquilo era impossível. Só que isso é uma falácia, porque desde 2002, os cientistas do mundo inteiro vêm tentando desenvolver vacinas para aquele coronavírus que emergiu, que é o SARS coronavírus. Então, a vacina, por exemplo, a vacina Coronavac, que é produzida pela empresa Sinovac, essa empresa já em 2004 já começou a testar a vacina em humanos.
Então o que eles fizeram foi simplesmente adaptar a tecnologia que eles já tinham desenvolvido, já tem mais de 16 anos, para esse novo coronavírus. Então a vacina, sim, ela foi desenvolvida em um ano, mas com conhecimento e técnicas que já vinham sendo desenvolvidas há muitos anos. Então esses 3 coronavírus que eu falei para vocês, eles causam alta patogenicidade, ou seja, a doença é grave. A mortalidade entre eles varia. O MERS é o que tem a maior mortalidade, em torno de 35%, o SARS em torno de 10%, e esse novo coronavírus, a mortalidade é menor do que 2%. Porém, ele tem um potencial de transmissão muito maior, e foi por isso que ele causou uma pandemia, ao contrário dos outros. Bem, eu quero chamar a atenção de vocês para a estrutura do vírus. Ele é um coronavírus típico. Os coronavírus são os maiores vírus de RNA. Os vírus eles existem na forma de DNA ou RNA. No caso do coronavírus, é um vírus de RNA com um genoma de 30 quilobases. E esse genoma ele é protegido por proteínas virais e o vírus ele é envelopado. Então, inserida na superfície do envelope está a proteína spike. Essa proteína que é o principal alvo da resposta imune do hospedeiro, das pessoas. E é contra ela, então, que é alvejado os anticorpos. Então, as vacinas que nós temos no momento, muitas delas se baseiam na proteína spike desse vírus. E como o vírus ele vai se transmitindo, variantes também surgiram com mutações nessa proteína spike. Então, mostrando vocês agora como que o vírus ele entra nas células, ele se replica, ele vai se ligar a receptores ACE2, que é uma proteína presente na superfície celular. Então, ele se liga a esse receptor, é o modelo chave-fechadura. Então, o vírus, essa proteína spike seria a chave e a fechadura seria esse ACE2. Então, ele se liga a uma mudança conformacional, ele internaliza, o genoma viral é exposto, esse RNA, aí ele vai ser traduzido em proteínas, que vão fazer a replicação do genoma viral. Então você vai ter mais genomas virais, mais proteínas. Esse genoma viral, ele é encapsulado por essas proteínas e ele brota da superfície celular, produzindo novos coronavírus. Então, os órgãos que são alvo durante a infecção pelo novo coronavírus são os órgãos que apresentam maior expressão desse receptor ACE2, principalmente pulmão, o trato gastrointestinal também, que tem as células são suscetíveis, coração, fígado, rins, cérebro, todos são órgãos que têm a expressão e a detecção desse novo coronavírus. Lembrando que a replicação é uma doença majoritariamente respiratória, mas ao contrário da gripe, por exemplo, a Covid-19 também é uma doença vascular e aí está associada a algumas complicações da doença. Então, o vírus ele existe somente como um sorotipo. Existem vírus que têm vários sorotipos, por exemplo, dengue tem 4 sorotipos, então você precisa desenvolver uma vacina contra cada sorotipo. O resfriado comum tem mais de 100 sorotipos, então isso dificulta muito o desenvolvimento de vacinas. Então nós tivemos, de uma certa forma, a felicidade que esse vírus só existe de uma forma, apenas um sorotipo. Então foi mais fácil desenvolver uma vacina devido a essa característica do vírus. Só que com a transmissão descontrolada que está acontecendo em várias partes do mundo, notavelmente no Brasil, novas variantes do coronavírus surgiram. E eu quero chamar a atenção de vocês para 3 variantes que vêm chamando bastante atenção dos pesquisadores em todo o mundo, que são as variantes preocupantes, the variants of concerns, como definido pelo CDC dos Estados Unidos, que é a variante do Reino Unido, a variante da África do Sul e a variante brasileira, a variante P1. Então essas 3 variantes, elas apresentam propriedades distintas. Então, muito estudo está sendo feito com elas ainda. As variantes do Reino Unido e a da África do Sul surgiram no final do ano passado. A brasileira foi detectada pela primeira vez no Japão, de pacientes que vieram de Manaus, em janeiro deste ano.
A do Reino Unido é que está melhor caracterizada. Ela é uma variante que era mais transmissível, então a transmissibilidade é maior. Ela também é mais letal, a mortalidade também é maior. A brasileira há indícios que a transmissibilidade também seja maior. E uma grande preocupação com essas variantes é a capacidade delas de escaparem da produção dos anticorpos conferidos ou induzidos pelas vacinas. As vacinas que nós temos atualmente, elas são seguras e elas são eficazes contra a cepa original, contra o vírus original e também contra essas variantes. A maior preocupação que nós temos é com a variante sul-africana, porque ela é capaz de evadir de forma mais eficiente a resposta imune das vacinas, mas as variantes do Reino Unido e a brasileira, apesar da capacidade de escapar dos anticorpos, as vacinas ainda são seguras e eficientes contra ela. Está sendo feito um monitoramento, talvez as vacinas terão que ser atualizadas futuramente, como é o caso que se faz anualmente com a vacina da gripe, mas somente o tempo vai nos dar a resposta. Como o novo coronavírus é transmitido? Então, é um vírus, é uma doença respiratória, a transmissão ela é basicamente pelo ar, mas também há a possibilidade de transmissão por via fomites, que são objetos inanimados, e toque de superfície também. Então, a gente sabe que pessoas em contato umas com as outras, acontece essa transmissão por gotículas respiratórias, por aerossóis, mas também o toque de superfície contaminada também está associada a casos de transmissão. Por outras vias, via oral, por exemplo, há uma suspeita, mas não há confirmação científica. Então, sabendo como o vírus se transmite, é que são feitas as medidas de profilaxia, de se prevenir a infecção, que é o distanciamento social, ficar mais afastado umas das outras, usar máscara, que é fundamental, porque você reduz a quantidade de vírus que está sendo expelida, então diminui a chance de contaminar outra pessoa, e caso a pessoa venha se contaminar, vai desenvolver a Covid na forma mais leve. Então isso é extremamente importante. Lavar as mãos com frequência, com água e sabão, ou o uso do álcool em gel. Então, são medidas que estão associadas ao bloqueio dessa transmissão do vírus. É muito importante a gente colaborar, mesmo com a chegada da vacina, porque há uma falsa impressão que com a chegada da vacina a população está imunizada. Nós vacinamos uma porcentagem muito pequena da nossa população e isso vai demorar ainda, porque a demanda por vacinas no mundo inteiro, no Brasil, por ser um país muito populoso, não é diferente. Então, nós só vamos conseguir controlar a pandemia através da vacina, a adesão à vacinação, a campanha de vacinação, mas também adotando essas medidas de higiene e de distanciamento social.